Olá para você que acompanha mais um Lounge TRT. Eu sou Vinícius Antônio e hoje recebo uma multiartista comigo, Rosilene Pinto. Rose, seja bem-vinda, muito obrigado por gentilmente atender o nosso convite. Eu que agradeço, Vinícius, o convite. É um espaço muito importante para a gente divulgar a nossa arte. Pois é, você fala de arte, né? E eu digo artes porque você tem várias frentes de trabalho. Quais são essas? Então, eu trabalho no ateliê Casa Fuzue das Artes, né, que fica na minha casa. Eu trabalho com xilogravura, com pintura e trabalho com escultura em cerâmica figurativa. E também, às vezes, fotografia. E eu canto também no coral. Pronto, é uma multiartista, como eu disse. É Cor experimental MT. voz, né? Voz, desenho, pintura, cerâmica. Como é que a arte surgiu na sua vida? Em off a gente conversava que seu pai era um artista, sua avó também era, tem toda uma história. Conta pra gente. Então, eu gosto de arte desde criança, né? E sempre convivi com meu pai, ele sempre desenhava, né, e sempre gostou de desenhar. Convivi com a minha avó nas férias, que ela também era uma ceramista, né, fazia utilitário para trocar por alimento, né, e quando eu ia nas férias, né, no interior daqui do estado, e ela fazia aqueles fogãozinho, né, de cerâmica, isso sempre me encantou, né. E em 2017 eu tive a felicidade de conhecer uma ceramista, a Lair Fogaça. Uhum. E aí eu fui para o ateliê dela e comecei a desenvolver a escultura em cerâmica figurativa. E a pintura, o meu pai, quando aposentou, a gente foi junto para uma aula de pintura. Eu fui para incentivar ele, porque ele estava recém-aposentado, ele ficou meio perdido, né? Desnorteado, como diz por aí. Exatamente. E aí eu via que ele já tinha o talento, né, de desenhar. Aí a gente foi junto, aí a gente começou a pintar, e começava a pintar assim informalmente, né, para parente, para amigos, encomendas, né, que a gente recebia e a gente atendia, eu e ele. E aí depois eu comecei com a cerâmica, e aí eu comecei a conhecer outros artistas, comecei a participar de salão, comecei a participar de exposições coletiva, e depois eu fiz a minha exposição individual em 2017 no Sesc Arsenal, né, Toda Forma de Amor Valerá, que foi a minha primeira exposição individual. E aí foi indo, Só essa paixão. veio agregando e são muitas coisas da arte, né? Isso, E além disso, você é engenheira sanitarista, né? isso, eu E sou engenheira. como é que concilia essas duas atuações? Porque você me diz, olha, eu preciso trabalhar, né? Porque infelizmente o que a gente tem de venda de arte aqui, do nosso negócio de arte, não tem suprido as necessidades que são todos nós, né? Como é que fica essa parte da engenheira sanitarista e artista? Então, eu sou engenheira sanitarista, né, no estado, na CINFRA, Secretaria de Infraestrutura, desde 2013, né, que eu passei no concurso. Mas antes disso eu já trabalhava Uhum. também como engenheira na Funasa. E aí eu concilio da seguinte forma, né, durante o dia, minhas 8 horas de trabalho, né, eu cumpro certinho, e à noite eu trabalho no ateliê. À noite, final de semana, entendeu? Quando tem uma exposição, alguma coisa fica mais intenso. Quando não tem, eu trabalho, assim, dentro do meu tempo, né. Mas eu consigo conciliar bem esses 2 por enquanto. Mas eu quero, assim, aposentar para poder mexer só com arte, Só né. com arte, viver da alegria de fazer arte. Exatamente. Foi em 1999, mais ou menos, que você disse que seu pai aposentou e você já contou a história aqui pra gente, que Aham. foi naquela aula e ali despertou nele e em você, todo esse tino pra pintura, mas depois chegou a cerâmica. O que que a cerâmica te despertou? O que que fazer escultura significa para você? Fazer escultura para mim significa muito, né, é uma coisa, assim, é um momento, assim, de é uma coisa de alma, né. Só a pessoa que mexe com barro, ele sente, assim, é um prazer muito bom você daquele barro você construir alguma coisa, uma obra de arte. E, assim, por exemplo, as minhas obras, né, de escultura, eu, assim, defino mais ou menos: "Ah, eu vou fazer um pescador", mas eu não defino o rosto dele, como Uhum, que vai ser. Ele nasce ali do barro, né, como se fosse brota do barro, uhum. né. Então é uma coisa assim que
que dá muito prazer. Quando eu entro no ateliê para fazer uma escultura, nossa, é aquela hora, aquela hora minha, né. Ali eu me entrego ali e sai coisas maravilhosas, sai coisas lindas. Tem muita gente, eu entrevistei há pouco uma ceramista também e ela disse que, ela também dá aulas, né, e ela diz que quem vai para a cerâmica inclusive faz uma terapia, porque é um momento de se criar, é um momento de se doar, é um momento de expor os seus sentimentos, pôr para fora e realmente solidificá-los na peça que você está fazendo. Você Exatamente, concorda? exatamente, exatamente. É um momento, assim, que você desliga de outras coisas, né. O trabalho manual, né, a pintura, a escultura, né. Eu acho, assim, que tudo traz prazer para a pessoa. É tipo uma válvula de escape, né. Você tá ali no dia a dia, você tá mexendo com tecnologia, você tá nas redes sociais ali, aquela, né, quando você sai disso, você desliga, né, e é um momento seu, né, é um momento seu e da arte. Então é muito interessante, a pessoa buscar a arte, né, para a vida dele. Independente se ele quer ser artista ou não, mas é importante, eu acho que a pessoa ter alguma atividade, assim, manual, para trazer para o seu dia a dia. Quando você me conta das suas artes, você diz que traz personagens históricos, né, como, por exemplo, Frida Kahlo, só que vestida, vou dizer nesse termo, usar esse termo para dizer que você usa também da cultura cuiabana e mato-grossense É. para representar aquela pessoa. Como é que isso É, funciona? eu estou dando um exemplo, né, Aham, eu faço muito regional, né, eu fiz já o troféu do Gegé de Oiá, né, que é uma uhum. personalidade nossa aqui, né, eu fiz o troféu de 2 anos, né, do prêmio Gegé de Oiá. Eu faço muito pescador, né, eu faço os santos, né, na nossa regional, São Benedito. E aí eu dei o exemplo para você da Frida Kahlo, que eu fiz uma xilogravura, só que a Frida Kahlo made in Cuiabá, que ela tinha algumas iconografias, nossa, que é o peixe, a viola de coxo, né, eu trouxe o caju, né, para poder falar do da nosso da nossa região, da nosso regional, né, porque eu acho muito importante o artista ele trazer essa identidade cultural sua aqui, da sua região. Eu sou cuiabana, né, então, assim, por exemplo, cerrado, eu falo muito também nas minhas esculturas, nas minhas pinturas, com relação ao cerrado. Esses dias eu pintei, nós fizemos no carnaval, a gente fez para pintar, eu participo de um grupo que chama Naife Brasileiro, eles pediram assim: "Ah, vamos pintar o carnaval". Aí a gente vai postar sobre o carnaval, cada um pinta seu carnaval. Eu pintei, uma passista, né, um casal de passista no cerrado. Aí eu coloquei carnaval no cerrado. Quer dizer, eu fiz o carnaval, mas eu fiz o carnaval mostrando o nosso cerrado, entendeu. Então eu acho muito importante essa ligação nossa com o que é nosso aqui, com a nossa cultura, com a nossa paisagem, entendeu. A gente falou um pouco de terapia, um pouco de desligar das redes sociais Uhum. e outras tecnologias também que a gente tem, talvez a gente fique muito hoje, na frente do celular e da televisão, né. Isso. E você me falava, a gente trocava ideias sobre as pessoas estarem também interessadas, em deixar as suas casas um pouco mais, casa de vó, como dizia, né, Aham. antigamente, que era toda enfeitada, era cheia de apetrechos e tal. Mas você me disse que, encontra complicação em conseguir vender essa arte aqui em Mato Aham. Grosso. O que que você acha que pode melhorar? Então, eu acho que poderia ter mais incentivos, assim, para o artista, expor mais seu trabalho, entendeu. Hoje em dia mesmo a gente está sem museu, agora que vão montar um museu novo, né. Então, assim, a gente precisa de mais espaços e mais divulgação do nosso trabalho, né. As pessoas às vezes querem consumir arte também e, às vezes, ela não consegue, assim, ter o acesso, né, à arte. E às vezes também, o artista, ele quer divulgar o seu trabalho, mas ele não encontra o espaço, ele fica muito limitado, né.
Eu mesmo vendo as minhas obras, maioria, assim, pelas redes sociais, assim, contato de um amigo que indica, né, pessoas que vão no meu ateliê, às vezes vê a obra, compra, né, mas a gente tem uma dificuldade grande de vendas aqui. Em Mato Grosso. Exatamente, Mato Talvez, assim, Grosso. sempre a gente conversa com músicos e também escritores, e a gente fala do eixo Rio-São Paulo, Uhum. que para eles, né, grandes produtoras, grandes, É. agências de publicação estão lá, né, em Uhum. São Paulo. Exatamente. Você acredita que por conta da nossa região ou por conta da cultura não é tão fomentado essa coisa da arte? É, eu acho que falta fomento. E assim também a distância também, ela prejudica bastante a gente aqui. Por exemplo, eu participo de salão fora, né, estou participando, eu mandei agora 3 para 3 salão. Para você mandar a obra é bem difícil também, Uhum. fica caro. Escultura principalmente tem o problema de E você não é uma só, né, você tem que mandar várias. exatamente. Fica bem caro questão de transporte, fica caro questão do correio também, quando você manda para o correio telas, né. E é uma dificuldade também, nós estamos longe, né, de vários dos grandes centros, né, das coisas. E aí tem a dificuldade de você ir também participar, às vezes você tem que tirar do seu bolso. Algumas vezes a Secretaria de Cultura ajuda, Uhum. mas não é sempre, né. Então assim, tem toda essa dificuldade para o artista, né, é bem complicado. E ainda conciliar com as horas que você tem para poder sair do trabalho e ir, né. Exatamente. Tem artistas amigos meus que vivem só de arte. Uhum, Eu acho bem legal isso, a pessoa conseguir viver. Mas assim, vive, mas não vive assim, é meio sacrificado, uhum. né, você viver só de arte. E também é sacrificado você ter que trabalhar num lugar e fazer arte, porque Sim. você trabalha o dobro, né. Aí a gente, fazer arte, requer muito do imaginário, né, então é muito É, pensamento, talvez esse exatamente. É, cansaço mental. exatamente, exatamente. Agora você, além disso tudo, também ajudou a difundir essa cultura, né, isso que você estava falando de promover, outros artistas, o seu trabalho, começou com Fuzuê das Artes? É, começou com o blog Fuzue das Artes. Eu montei um blog que chama Fuzue das Artes, né, antes de ter o ateliê Casa Fuzue das Artes, pra primeiramente para divulgar o meu trabalho. Aí eu saí, eu vi, assim, que não tinha muita divulgação da parte cultural, né, aqui. Aí eu comecei a divulgar também a parte cultural, né, divulgar os eventos culturais aqui de Cuiabá. E ultimamente, assim, eu não tenho muito trabalhado com o blog, mas as pessoas ainda mandam para mim algumas coisas que querem divulgar, né, ainda é referência ainda. E aí, eu achava assim, que estava faltando essa divulgação. Hoje em dia eu acho que tem mais divulgação. Eu acho que com relação a redes sociais, né, que agora é Instagram, Facebook, e aí as pessoas estão divulgando mais, né. Tem uma coisa interessante que você diz que cada peça de cerâmica é como criar um filho. É, exatamente. É E como como é que criar um que filho. significa isso tudo? Na cerâmica é o seguinte, quando você, eu vou falar para você do processo, é um processo. A cerâmica é um processo demorado, e é um processo, assim, que requer muita paciência, né, porque primeiro o que que você faz? Você pega o barro, aí você pensa: "Vou fazer tal coisa", aí você vai modelar o barro, você modela o barro, aí tá ali, você terminou a modelagem, aí ele tem que secar. Essa secagem é um processo demorado, que demora com relação ao clima. Se o clima for muito seco, você tem que fechar a peça para ela secar devagar. Se o clima está mais ou menos ameno, que aqui geralmente é seco mesmo, né, Uhum. aí tem esse processo de você deixar a peça secar. Aí ela vira ponto de couro, que fala. Aí depois ela vira ponto de osso, que é uma parte que ela fica meio quebradiça, se você bater ela quebra. Depois desse processo ela vai para queima. Aí ela queima a 1000 graus, que é o mínimo que eu queimo é 1000 graus, mas ela pode queimar até 1300 graus se você quiser fazer uma pintura já para
mas geralmente eu pinto depois a peça. Aí depois você deixa o processo de resfriamento, né. Aí resfria a peça, depois que resfria a peça, volta para o ateliê novamente, aí eu vou pintar, dar o acabamento na peça, aí termina. Quer dizer, é um processo de gestação, né. Aí você é como se fosse o filho, né, seu. Alguém me disse, assim, que há um momento que você, fazendo cerâmica, aprende até a lidar com o luto, no sentido de que você perde uma peça, você se sente muito mal. Exatamente. E outra coisa, às vezes você se apega tanto naquela peça que você não sabe nem se você quer vender a peça. E às vezes eu falo para o meu esposo, né, chega lá às vezes lá no ateliê, eu acho assim, falo assim: "Mas eu gostei tanto dessa peça, não sei nem se eu quero vender essa peça". A gente se apega mesmo como se fosse o filho mesmo, entendeu. E tem pessoas que são colecionador de arte, que eu acho tão legal, que ele manda foto pra gente da obra, tipo assim, dando uma notícia do filho, né, Uhum. que partiu, aí ele manda a foto da peça e fala: "Olha, fulano, olha aqui sua peça, como que tá? Tá aqui, tá em tal lugar". Eu acho tão legal isso. Agora, quando a gente fala do seu trabalho como engenheira sanitarista, isso também vem, eh, reflete na arte, porque você trabalhou com os índios, né, com a cultura indígena, com os povos Isso. originários. Aham. E isso te fez também trazer um pouco da cultura desse nosso povo para as suas artes. Exatamente. Eu fiz bastante obra, inspirada, né, nos indígenas, né. Eu trabalhei, de 2003 até 2006 com saneamento e área indígena na Funasa. E aí isso trouxe bastante coisa no meu para o meu trabalho, agregou bastante com relação à cultura, eu participei do Guarupi lá, junto com eles lá no Xingu, então isso agrega muito. Aí quando eu vou também para o município que tem uma festa, por exemplo, Vila Bela, né, que tem lá o chorado, isso Uhum, também traz para minha obra, né, eu já fiz já a dançarina do chorado. Então assim, o que que eu trago para minha obra? É coisa do meu cotidiano, né. Eu já fiz, essa exposição minha Toda Forma de Amor Valerá, eu fiz eu e meu pai. Eu fiz eu sentada no colo do meu pai com uma banda de laranja e ele com uma banda de laranja também. Porque meu pai, a gente assistia a televisão junto e ele colocava uma no centro da sala, assim, laranja e ia descascando uhum, a laranja para todos os filhos, nós assistindo televisão, descascando a laranja, então é uma coisa da minha memória, né, da sim, minha infância. Então eu busco trazer isso. E tem uma outra exposição também, meu pai faleceu em 2013, né. E tem uma outra exposição também minha, que eu fiz agora sobre São Benedito, lá no Museu de Arte Sacra, eu trouxe meu pai novamente para a exposição, ele sentado na cama, rezando, porque é o que eu lembrava dele, ele chamava Benedito, uhum. e a exposição era sobre São Benedito, e ele se chama Benedito porque a mãe dele fez uma promessa para São Benedito. E aí eu fiz ele sentadinho na cama, rezando, fazendo a oraçãozinha dele, que é uma imagem com pijaminha, que ele usava, que é uma imagem que todos lá de casa lembra dele, os netos, eu, entendeu. Então, assim, eu trago essa memória para mim, essas coisas da minha memória, as coisas do meu cotidiano para minha arte, porque eu valorizo muito isso, entendeu. Então eu acho que tem que registrar ali, aí fica para a eternidade, a arte fica ali para a eternidade, né. E aí eu trago todas essas referências, a área indígena, ribeirinho, os santos nossos, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, que é uma santa padroeira do Brasil, Uhum. sempre eu trago Nossa Senhora do Pantanal, eu faço também, entendeu. Então todas essas memórias e cotidiano. Você me trouxe aqui uma xilogravura, Isso. né, e eu gostaria vou mostrar aqui na tela também. Gostaria, ou colocar aqui, tá, acabei de ganhar. Vamos vai aqui para o acervo do lounge. Como é que é feita como é que é feito todo esse processo de xilogravura? Xilogravura? Uhum, Xilogravura, ela é uma técnica que ela é
chinesa, né. E aqui no Brasil ela é muito difundida no Nordeste. O pessoal faz os cordéis do Nordeste com xilogravura. Eu aprendi a fazer xilogravura em 2013 no Sesc Arsenal com o André de Miranda, né, que é um professor que é do Rio de Janeiro. E a técnica é o seguinte: você esculpe na madeira, tem que ser uma madeira macia, eu uso MDF hoje em dia, né, e aí você faz o desenho na madeira. Depois que você faz o desenho, aí você vem com uma ferramenta, as ferramentas que chamam goivas, que são ferramentas de corte, e aí você vai fazendo ranhura na madeira. A parte que está da cor do papel aí, que está branco no caso, Uhum. né, no seu caso aí, são a parte que você tira da madeira, né. E a parte que fica em alto relevo é o que você passa a tinta. Aí você vem com a tinta, que é uma tinta gráfica, né, Uhum. passa com um rolinho, tem um rolinho que você usa, um rolinho que ele é durinho, ele não é um rolo macio. Você passa na madeira e vem com o papel em cima, aí você vem com uma colher de pau e passa atrás, esfregando, para poder passar a tinta para o papel. Aí tem gente que usa também, tem assim, a impressão também que pode ser feita também, sem ser com colher de pau, na gráfica que tem Uhum. as pranchas, né. Uhum. Mas assim, eu aprendi a usar com a colher de pau. A gente Tudo faz manual. manual, tudo Tem um manual, não tem nada tecnológico. E para conhecer o seu trabalho, o que que quem está nos acompanhando nesse episódio do Lounge tem que fazer? Te seguir na rede social? Te Pode encontra? me seguir na rede social, né, Uhum. pode estar agendando também para visitar o ateliê, que geralmente eu recebo aos sábados, né, Uhum. com agendamento, né, prévio. Eh, Na rede social, para ver só minha arte, é @roselenepinto.artes, né, no Instagram. Lá tem minhas obras, tem tudo, quiser fazer contato, pode ser por lá. Tá ótimo. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença, Rose. Foi maravilhoso conhecer o seu trabalho. Agradeço o presente também, que vai ficar aqui no acervo do Lounge. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius. Agradeço muito o convite, tá? Muito obrigada. E a gente volta numa próxima oportunidade com mais um Lounge TRT. Até lá!